Oi gente, estou aqui hoje para passar 3 dicas para vocês, né? 3 passos, na verdade, que eu segui para ser aprovado mais rápido no Enem. São dicas, inclusive, que eu já compartilhei no Instagram, então se você não me segue por lá, dá uma olhada depois, que são materiais gratuitos, dicas gratuitas que eu compartilho por lá, tá certo? Então vamos lá. Para o vídeo também não ficar muito longo, já vou ser direto aqui para vocês. Eu fiz aqui um roteirozinho, certo? Com 3 dicas, e aí eu vou ler e depois eu venho detalhando melhor, falando um pouco mais sobre cada dica em particular, né? De forma específica. Então vamos lá. Primeiro passo. Faça uma lista com os assuntos mais cobrados no Enem, dividindo por área e por níveis de dificuldade. Assim, você consegue criar um cronograma de estudo eficiente para te guiar durante todo o processo de preparação, otimizando seu tempo de estudo. Então, a primeira coisa que eu fiz, né, já que eu queria ser aprovado mais rápido no Enem também, foi criar o meu cronograma de estudo. A minha forma de estudo é diferente da sua, que é diferente da de outro. Então, assim, a primeira coisa mais importante de tudo é você ter esse entendimento, porque assim você vai criar o seu próprio cronograma de estudo, seu próprio planejamento de estudo. E isso é muito importante. Você vai fazer esse cronograma de estudo por meio da lista com os assuntos que são mais cobrados. Não estou falando também que é para você deixar de lado os outros assuntos, mas que é, né, para você priorizar e dar uma maior atenção nos assuntos que caem com mais frequência, que são assuntos recorrentes, que está ali, né, que você sabe que é certeiro que vai cair. Então assim você consegue estudar de forma mais prática, mais inteligente, mais estratégica, sem sofrer tanto, né? Então com isso, com essa lista, você vai colocar, né, você vai inserir no seu cronograma de estudo, né? E é a partir disso que vai ser um guia, vai ser um suporte para você entender o que tem que ser feito na semana, no mês, né? E isso é muito interessante também, não só para você não procrastinar, né? Porque você sabe que tem um cronograma, tem um roteiro para você seguir, mas também para te dar um norte, para te direcionar, para você saber o que tem que ser feito, né? Então isso é muito interessante, muito bom. E você vai estar sendo estratégico também, acima de tudo, né? Além de tudo isso. Por quê? Porque você está pegando, você está estudando os assuntos que são mais recorrentes, que caem com mais frequência. Então, assim você consegue otimizar tempo, você consegue estudar de forma melhor, né? Mais estratégica, mais prática, mais simples, mais tranquila. E você não sofre tanto, né? Durante todo esse caminho, esse processo de estudo. E você não desiste, você não procrastina, né? Como eu falei. Porque é um cronograma de estudo, é uma forma de você estudar com mais praticidade e mais tranquilidade. Além disso, né? Além dessa dica aqui que eu coloquei, eu até complementaria um pouco mais e falaria que, além de tudo isso, é importante você também ter um planejamento diário. Já falei várias vezes aqui também no canal sobre isso, né? Quando você tem um planejamento diário é muito bom, né? Quando você tem isso junto com o cronograma de estudo, porque você consegue, a partir do cronograma, você coloca nesse planejamento diário, né? Numa agenda, num caderno, enfim, no que você tiver, no que você quiser colocar, até mesmo no celular, dá para você fazer isso, né? Tem aplicativos que te ajudam com isso, e aí com isso, com essas anotações, com esse bloco de notas, você coloca o que vai fazer no dia, né, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Então isso é muito legal, porque você consegue entender mesmo o que precisa ser feito no dia. E quando você cumpre essas metas, esses objetivos, né, mensais, diários, semanais, isso é muito legal, porque dá uma sensação de que, pô, eu estou conseguindo, tá dando certo, né, eu estou indo ali, né, estou sendo disciplinado. Então isso é muito, muito interessante de você aplicar e de você inserir mesmo durante todo esse processo de estudo. Tranquilo? Então vamos lá. Segunda dica. Depois de ter decidido qual curso fazer, o ideal é que você priorize e estude os assuntos, né, a área que tem mais relação, que tenham mais relação com tal, que esteja no mesmo contexto. Esse é um outro aspecto, né, decisivo para conseguir uma boa média, já que muitas instituições têm peso. E quanto mais questões você acerta, né, na área que tem relação com o seu curso, maior sua média será. Então é exatamente isso também. Quando você relaciona o curso que você quer fazer, né, com as áreas que você tem ali para estudar, e você dá uma maior atenção, um maior destaque naquele assunto que é mais específico para o curso que você quer fazer, isso é muito melhor. E é muito mais estratégico e inteligente da sua parte também. Bem semelhante com a primeira dica. Por quê? Porque não estou falando também que é para você deixar de lado os outros assuntos, mas que quando você dá uma maior atenção a esse assunto que tem mais relação, né, é mais específico e tem essa semelhança com o curso que você quer fazer, sua média aumenta, né? Você vai estar estudando, você vai estar focando mais nesse assunto, então a chance de você ter mais acertos, de você conseguir acertar mais questões, né, e ter uma boa média, são altas. Por quê? Porque a instituição tem peso, como eu falei aqui. Então, dependendo do curso, então, por exemplo, eu quero direito. Então, dependendo disso, né, se eu quero direito e acerto mais questões humanas, a minha nota vai aumentar. E isso é muito melhor e muito mais rápido e muito mais fácil de você ser aprovado. Então, essa seria a segunda dica, né? É muito importante também. E isso você pode ajustar
na sua rotina, né, na sua semana, com o cronograma de estudo e o planejamento diário. Então, por exemplo, eu tenho 2 horas para estudar, por exemplo, no sábado. Eu vou dar mais prioridade e atenção em quê? Em humanas ou em natureza? Se eu quero medicina, vou dar em natureza. Não estou falando também que é para você deixar de lado, né, como eu falei, humanas, nesse caso, nessa situação, né, nesse exemplo, mas que para você saber administrar e equilibrar, né, para você ver o que é mais importante naquele momento, naquele horário, naquele dia, o que você tem mais dificuldade, o que você precisa melhorar mesmo e ver, ajustar, né, durante a sua rotina. Então tudo isso você vai se aperfeiçoando e vai melhorando durante o seu processo de preparação. Também não é para você criar um cronograma fixo, não é para você ter isso aqui em mente que seja fixo, né, durante todo esse período, porque isso vai mudar, isso é muito relativo, né, depende muito da semana, do mês, como é que você está saindo. Então é muito importante que pelo menos no final da semana, no final de cada mês, você veja, faça um relatório, né, você veja como é que você saiu durante esse mês, durante a semana, né, quais são os pontos positivos, os pontos negativos, o que você precisa melhorar mais, qual é o assunto que você precisa dar mais foco, mais atenção, quais foram as suas falhas, porque assim, quando você vai corrigindo seus erros, né, suas falhas, isso faz com que você consiga ser aprovado mais rápido, porque você vai corrigindo esses erros, né, para que você não cometa, né, de fato, de verdade, novamente. Então isso é muito inteligente, muito bom de se aplicar, de colocar mesmo em prática, para você conseguir ser aprovado mais rápido no Enem. Acho que não só no Enem, mas em qualquer outra prova também, qualquer outro exame vestibular que você vá fazer, certo? E aí, gente, a última dica que eu coloquei aqui é o seguinte, né, o terceiro passo. Veja a teoria, estude por livros e videoaulas, mas não fique preso a isso. O mais importante de tudo é que você tenha consciência de que estudo ativo, é um dos métodos mais práticos e estratégicos para você alcançar uma aprovação rápida. E um deles é a resolução de questões, é fazer simulados, porque com isso você entende o padrão das questões, você aprende na prática e isso é muito bom. Então outra dica também interessante e legal de você aplicar, de você usar em relação a isso, essa questão de que por mais que o estudo passivo seja bom, né, videoaula, tá ali fazendo resumos e tudo, não é para você ficar preso a isso, é para você focar também no estudo ativo, em explicar o assunto para você mesmo, em fazer flashcards, mapa mental, né, fazer simulados, resolver questões, treinar na prática mesmo, para que você entenda o assunto, de fato. Porque quando você faz esse equilíbrio, né, quando você consegue dosar e tanto ter o estudo e ter, né, no seu estudo o estudo passivo e o estudo ativo, isso é muito bom e muito legal mesmo, muito mais produtivo da sua parte. Essa questão dos simulados é interessante porque você consegue compreender como o assunto é cobrado na prática. Então, às vezes você está ali no estudo passivo, lendo, né, assistindo videoaula e tudo, né, vendo os vídeos, lendo os livros e vendo as videoaulas, mas quando você vai na parte prática, você percebe que o assunto ele é cobrado de uma maneira muito específica no Enem. Um exemplo em humanas. Humanas tem muito isso. O assunto é amplo, né, tem várias coisas, várias nuances, vários aspectos para você focar, para você dar atenção, mas quando você vai para a questão, quando você vai para o simulado, você percebe que aquele assunto ele é cobrado sempre da mesma forma, tem um padrão. Então, quanto mais questões, quanto mais simulados você faz, e você percebe como esse assunto é cobrado na prática, melhor para você, porque você vai conseguir encontrar a alternativa correta mais rápido e você vai acertar mais questões. Então, é um estudo ativo que ajuda bastante, e o estudo passivo também, como eu estava falando, né, eu sempre falo do estudo ativo, mas o estudo passivo também é muito importante, porque dependendo de cada assunto, você também tem que saber a teoria, né? Um exemplo disso é em matemática. Não adianta nada você tentar resolver uma questão, né, ficar só na parte prática ali, fazendo simulados, se você não sabe a base, se você não sabe o cálculo, a fórmula. Então é muito importante, é por isso que eu digo também que você tem que saber dosar. Acho que não tem segredo, são 3 dicas, né, 3 passos para você aplicar, para você usar enquanto estiver estudando, enquanto estiver se preparando mesmo para o Enem. Caso tenha ficado ainda com alguma dúvida, é só falar comigo aqui nos comentários, que eu estou respondendo vocês. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, e mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.